forma, tudo seja para a glória, para a graça, para a misericórdia, porque o Senhor é muito bom. Te louvamos, Senhor, no nome de Jesus. Quando eu cheguei aqui, eu chorei muito, porque eu também sou filho dessa igreja. Há 20 e poucos anos atrás, ali na Cidade Jardim, nós fomos a um culto do pastor, que era o pastor Léo. Minha mãe já era da igreja, e ali nós aceitamos o Senhor como Salvador. E essa igreja aqui era a igreja que havia enviado o pastor lá para a Cidade Jardim. Então, eu sou filho dessa igreja, depois vim congregar aqui, e aqui eu fui ensinado. Quantas vezes cantamos, fizemos duetos de voz da verdade, né? Cantávamos e louvávamos. De vez em quando estou lá em casa cantando com o Arthur. Já é noite na minha alma, chora, chora o coração, sinto-me todo perdido, não sinto os meus pés no chão. 1 minuto é quase 1 ano nesta triste desilusão. Meus pensamentos se foram e me fazem perder a razão. Mas o céu é para cima, basta olhar e acreditar, pois Jesus se aproxima. É linda, glória a Deus, Ele é bom. E aí eu aprendi, fui congregar lá no pastor Daniel, congregamos ali por um tempo, fomos a diácono, fomos a pastor, e hoje estamos ali pastoreando a igreja Batista Independente de Residencial Itaipu. Ali estou com a minha nega, a Cris, e com o meu príncipe, o Arthur. Nós estamos ali pastoreando, trabalhando da obra do Senhor, fazendo a obra do Senhor, nunca conformado com o que temos, com o que sonhamos. Nós queremos muito mais para Deus. O Senhor tem grandes sonhos para nós. Existe uma palavra assim: ouse, sonhe e ouse sonhar. Você irá muito além dos seus sonhos. Sonhe e ouse sonhar. Você irá muito além dos seus sonhos. Queridos, são 28 anos de vitórias e transformados, porque essa igreja aqui são muitos pastores, são muitos obreiros que saíram daqui. Eu disse uma palavra hoje que, antes de nós começarmos a falar de como estamos inconformados, de como fomos transformados, eu gostaria hoje de trazer uma palavra para você refletir sobre: não há mudança sem transformação. Para chegar à condição de um inconformado, de não aceitar esse mundo e andar na contramão desse mundo, nós precisamos ser transformados. E somos transformados de dia em dia. É uma metanoia, no grego, uma mudança de mente. Somos transformados de dia em dia, a cada dia, para sermos melhores, para fazermos a obra de Deus. Glória a Deus. Então, se eu fosse falar aqui hoje, olhar a esse texto de Paulo, no capítulo 12, eu diria que Paulo apresenta essa carta, essa palavra à igreja de Roma, a igreja que estava em Roma, que nós chamamos de igreja aos romanos.
ele expõe a palavra, fala da transformação, e ele queria isso, queria uma transformação. E quando nós olhamos para o texto de João capítulo 3, nós também olhamos um homem que era conhecedor da palavra, que tinha um grande conhecimento teológico da palavra de Deus, mas eu vejo do texto do capítulo 1 até o final do texto, Jesus expondo para ele, e ele ouvindo o Senhor, e eu vejo aqui que há uma grande transformação nesse texto. Há uma transformação tão grande, que esse homem, se você ler o Evangelho de João, e você vai lendo, e você vai seguindo, você vai ver que esse homem se torna um dos discípulos, ele se torna um dos servos do Senhor. Então, existem mudanças que acontecem. Como eu pegar esse porta-óculos aqui e colocar para cá, é uma mudança, é só uma mudança, mudei de lugar. Mas o que Deus quer conosco nessa noite, é que haja uma transformação, e a transformação não é só pegar uma coisa e mudar de lugar, não, mudança, transformação, é algo muito maior, muito mais complexo do que fazer uma mudança. E eu gostaria de compartilhar, terrível pastor, quando eu morava ali na cidade de Jardim, coisa ruim, irmãos, é você ter que mudar. Eu não tinha casa, e sempre que o aluguel ia aumentar, saía fora do nosso orçamento, tinha que mudar. Que vergonha que eu tinha de mudar. Mudanças às vezes não é muito bom. Mudar de casa não era bom. Como eu sou feliz hoje, porque hoje eu não preciso mudar mais. Deus não faz mudanças. Deus não faz mudanças. Antes Ele realiza transformações na vida de todas as pessoas que permite a sua ação transformadora. E Deus sabe que somente mudanças não serão suficientes para nós. Deus sabe. E aí, algumas pessoas, elas pensam que mudança e transformação é uma coisa só. Que mudança, transformação é a mesma coisa. Mas no mundo espiritual não é assim. Então, qual é a diferença que existe entre mudança e transformação? Vou estar lendo alguns pontos, porque eu anotei e eu coloquei eu deixei, falei assim, eu não quero deixar de falar uma palavrinha, porque o Senhor quer falar com algumas pessoas aqui nessa noite. Então, qual é a diferença entre mudança e transformação? A mudança é uma troca de estágio, de patamar, de degrau. Já a transformação é mudança de rota. É modificação de uma condição para outra. Mudança, ela é externa. Diz respeito às situações que vivemos, ora de uma forma, ora de outra. Agora, a transformação necessariamente diz respeito ao interior, à essência da pessoa. Transformação atua na modificação do ser de alguém. Um dia eu estava lendo e eu peguei essa palavra no original, onde estava escrito assim: Deus disse, dá-me o teu coração. E aí um brincalhão lá na sala de aula disse assim: mas Deus quer o coração, o órgão. Quando Deus disse, dá-me o teu coração, Deus não estava pedindo o órgão, Deus estava pedindo o melhor que você tem dentro de você. Deus queria uma entrega, Deus queria que você desse para Ele todas as primícias que saem de dentro de você. E para que isso aconteça,
precisa que aconteça uma grande transformação em nossas vidas. Porque Deus é Deus de transformação e não é Deus de mudança. Deus não muda apenas a situação. Antes Ele transforma a nossa trajetória. Ele nos transforma totalmente. O milagre acontece de dentro para fora. A transformação começa pela forma de pensar, de encarar a vida e de encarar os problemas. Se a pessoa não for transformada de dentro para fora, nenhuma fortuna ou fama do mundo vai mudar o seu futuro. Mas com a transformação do coração, a mudança de vida é consistente, tem bases sólidas. Tem bases sólidas. Jesus transformou a água em vinho, mas não fez isso de fora para dentro. Ele fez de dentro para fora. Ele mandou encher de água 6 talhas de pedra, porém transformou o conteúdo dentro das talhas. E quando um dos serventes tirou uma porção da água transformada em vinho e o serviu ao mestre-sala, que era responsável pela recepção do casamento, o que ele provou foi um vinho de melhor qualidade. E eu tenho uma palavra para você nessa noite. Tanto é bom que foi falar com o noivo dizendo: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem o inferior, mas tu guardastes até agora o bom vinho. João capítulo 2, verso 10. E a palavra que eu tenho para você nessa noite é essa: quando Jesus transforma alguém, essa pessoa será transformada muito melhor do que ela era. Essa pessoa será bem melhor do que antes de nós havermos conhecido ela. Quando você é transformado de dentro para fora, você fica muito melhor. E eu anotei aqui assim: o Senhor quer nos transformar de dentro para fora. Esses 40 dias de jejum irá transformar as nossas ibis em Goiás. E lá na nossa igreja, irmãos, tem sido um milagre a cada dia. Lá tem sido um milagre a todo momento. Às vezes eu começo a olhar e pensar e refletir. Quando Pedro e João vão para a porta do templo, e eles vão para uma porta chamada Porta Formosa, e quando eles chegam ali, eles encontram um coxo, um homem deficiente, alguém especial. Naquele dia ia haver uma transformação, e ali havia alguém que estava conformado com a situação em que ele vivia. Alguns amigos também já se conformaram com aquele homem e aquela situação, e eles trazem ele, colocam ele na porta da porta do templo, naquela porta chamada Porta Formosa. Ali as pessoas passavam e jogavam as esmolas, jogavam alguma coisa para aquele homem, e ele pegava. Mas naquele dia chegou 2 homens inconformados naquele lugar, e eles chegam ali, e quando eles vão entrar, aquele homem diz para ele: você pode me dar algo? Você pode dar algo para que eu me satisfaça? Talvez Pedro e João poderiam tirar ali um salário mínimo, e seria o alimento do mês todo para ele, e depois de um mês que acabasse,
tudo voltaria ao normal. Mas naquele dia, a vida daquele homem ia ser transformada. É por isso que a mudança de levar e trazer, levar e trazer, levar e trazer, é a mesma coisa, mas naquele dia, a transformação iria mudar a vida daquele homem. E quando Pedro e João chegam, você pode me dar uma moeda? Nós não temos ouro, nós não temos prata, mas o que nós temos agora, em primeiro lugar, olha para mim, look at me, olhe para mim agora. E ele ergue os seus olhos, e quando um homem olha para cima, que ele vê a glória de Deus, a palavra de Deus é liberada sobre aquele homem. Nós não temos ouro, nós não temos a prata, mas o que nós temos, nós te damos. Seja transformado, levanta e anda. E houve uma transformação intensa. Ei! Eu não sei como você veio para cá hoje, mas eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida nessa noite. Às vezes a gente prega, a gente fala, a gente anuncia. Eu me lembro quando a minha mãe levava os cultos lá para casa, e eu ficava lá, olhando esse povo, o pastor cantando aquelas músicas, aquela vozeira, a rosa de Saron, e eu ficava olhando aquilo, e eu gostava de rock, eu gostava de um tanto de coisa, e aí eu ficava ali, irmãos, ouvindo, e quando ia terminar, a palavra vinha e falava assim: quem quer aceitar Jesus nessa noite? As primeiras vezes, tudo era normal, era igual, tudo era igual, mas de repente, aquela semente que você falou, pastor, ela foi, um dia, o pastor Antônio Carlos Barro, ele disse o seguinte: a igreja que não é missionária, ela é como semente, ela tem que morrer, para ela poder germinar. E aquela palavra foi gerando dentro de mim, ela foi brotando, e um dia eu resolvi ir lá. Eu gostava mais do Vila do que de tudo. Eu gostava mais de ficar em casa, de ir para o estádio. Quantas vezes eu ia para o estádio, voltava e lembrava que a moto tinha ficado lá no estádio, porque o Vila, toda vez que eu ia, o Vila perdia. Meus queridos, Deus transforma, e Deus mudou a minha história. Um dia nós estávamos sentados, você lembra? Quando aquele homem chegou e me maltratou, e disse que eu não seria ninguém. Naquele dia, aquele homem foi lá para fortalecer, para me dar forças para trabalhar. Forças! Porque Deus me pegou um coxo. Levanta! O que eu tenho para ti hoje é isso. Levanta e anda! Nós somos transformados para o reino de Deus. Não pense você, sabe, que você foi transformado para você viver, para você simplesmente achar que você vai ser cheio só para você mesmo. Não, você é transformado para o reino de Deus. Olha só, no verso 3, Jesus respondeu a Nicodemos e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Uma pessoa que não foi transformada não pode entender
não pode participar ou representar o reino de Deus. Não pode. A transformação é um requisito básico de Jesus para o reino de Deus. É um requisito básico. É um requisito. Vocês se lembram da mulher em João capítulo 4? Ela teve tanto marido que ela não sabia nem onde que ela estava mais, o que ela estava fazendo. Ela encontra com Jesus. Os discípulos falam de comida, perguntando se Jesus queria comer. Jesus disse: a comida que eu tenho é outro tipo de comida. Eu estou fazendo aqui a tradução segundo Milton. E aí, Jesus encontra com ela num poço chamado Sicar. Ali era o poço aonde Jacó ficava, alimentava, pegava água. Ali era o poço especial. E agora, irmãos, os samaritanos assumiram, eles pegaram, eles moravam naquela região, e era uma região rejeitada pelos judeus. Eles não gostavam de passar por ali. Nós sabemos que você, para ir para Trindade, você pega aqui a Anhanguera, você vai embora, você entra ali naquela GO ali, e vai embora, linha reta. Para ir de Jerusalém para Samaria era a mesma coisa, caminho reto, poucos quilômetros você chegava. Mas os judeus não passavam em linha reta, eles contornavam uma distância muito grande, arriscando até no meio das montanhas. Nós vamos ver a história do samaritano. Eles passavam bem longe para não ter que passar por dentro de Samaria. E Jesus resolve naquele dia mudar a história daquela mulher. Para mim, para você, poderia ser considerada, talvez as mulheres corressem de medo dela, vai tomar meu marido. E ela chega e Jesus está lá, e Jesus diz para ela o seguinte: você pode me dar um copo com água? Ela disse: você sabia que os judeus não se dão com os samaritanos? E Jesus começa um diálogo com ela. Mas o que eu quero falar não é a história dela, eu quero dizer de algo que o Senhor tinha, porque ela falava para ele de uma água do poço, água que fica ali. Você faz um poço, uma caixa d'água, você põe água, é água. Mas se você gastar, usar a água, vai acabar. Ela falava de um poço cheio de água. Jesus falava de uma fonte. A água pode secar, mas a fonte não para de produzir água. Ela falava de uma água comum que matava a sede. Jesus falava de uma água que poderia transformar a vida daquela mulher. Eles se preocupavam com o alimento. Jesus falava de um alimento que alimenta, e o homem nunca mais terá sede. Cristo deixou a sua glória ao lado do Pai e se fez homem, e na forma de homem, na sua forma humana, ele se humilhou, padecendo de morte de cruz. Seu sacrifício vicário em nosso lugar dá-nos a condição de sermos feitos filhos de Deus e não mais criaturas dele. A partir do dia em que você entregou seu coração para Jesus, você não é mais criatura, você se tornou filho. Você agora é filho. Já transformação operada pela ação do Espírito Santo de Deus em nós nos conduz às modificações necessárias para a adequação a seu reino. Escrevam isso, irmãos. O processo de cura não está na mudança de um lugar para o outro, de uma igreja para outra. Tem pessoas que mudam,
Tem pessoas que é a mesma. Eu falei para uma pessoa, eu falei para um cabra, porque o povo me chama de doido mesmo, eu não estou nem aí. Pedro era doido, Paulo era doido. O cara muda de igreja, o cara muda de, tem uns que muda de mulher, tem uns que vai mudando, muda de emprego, e não para em lugar nenhum, não conserta, não tem mudança, sabe? Ele precisa de uma transformação, fica mudando, mudanças, não vai acontecer nada na sua vida. Eu já passei por várias empresas, em algumas, os caras queriam brigar comigo, para mim sair e nós sermos inimigos. Eu falei, querido, eu não deixo portas fechadas. Alguns deles se tornaram meus patrões de novo. Teve um deles que ele fazia coisa comigo que só o sangue de Jesus. Mas eu quero dizer para vocês que eu saí de lá, a única pessoa que tinha um apartamento ali no Eldorado foi eu. Muitos saíram de lá de qualquer jeito. Eu não estou me exaltando, eu estou dizendo para vocês que Deus é o Senhor, Ele transforma, e quando você é transformado, você exala o perfume do Senhor. Eu não saio de empresa nenhuma, obrigado, as portas são sempre abertas. Eita, a mudança é a consequência da transformação. Toda mudança como fator externo é em si um resultado da transformação ocorrida internamente. Tem uns trem que eu escrevi aqui que eu não sei de onde que veio, só pode ter vindo do céu. Dizemos que iremos mudar isso ou aquilo nas nossas vidas, no nosso jeito de ser, no nosso caráter, porque o caráter, ele não nasce no homem, o caráter, ele é transformado, o homem, ele vai recebendo, o caráter, ele vai sendo criado no homem. Como que se a mudança de uma condição ou situação externa também transformasse nosso ser, nossos valores, nossa ética. Isso nunca ocorrerá, pois mudanças não atingem nosso ser. Mudanças falam de questões extra, coisas de fora, e transformação fala da essência do nosso ser, fala do que vem de dentro. Toda mudança por natureza é consequência de uma transformação já ocorrida no ser de alguém. Tal transformação não pode ser gerada por nós mesmos. Você não pode, meu querido, pelo nosso próprio esforço, como se por nós mesmos nos transformássemos. Esse poder pertence a Deus. Só seu Espírito Santo pode alcançar nosso íntimo, transformando-o e gerando em nós um novo ser, como diz as Escrituras. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas já se passaram, e tudo se fez novo. Gente, eu vejo, e cada dia que passa, lá na igreja nós estamos nessa campanha de 40 dias e estamos lendo a Bíblia. Esses dias eu fui passar 2 dias lá na fazenda, e quando eu cheguei lá, eu assentei lá na varanda, lá no fundo, uns 800 metros abaixo, tem um córregozinho, um reguinho, e aquele reguinho, ele seca nessa época. Mas uma coisa interessante, pastor, é que a menina cantou aqui que no cair das águas, como é que é, menina? Isso, está lá no livro de Jó, na veredas, não? Fala mais alto. Irmãos, aonde passa o rego d'água, os coqueiros, as plantas verdinhas lá no Faina,
mas o resto dos pastos, tudo seco e vermelho. Aí eu olho para o Salmo de número 1, que fala assim, que ao ribeiro das águas, nós somos florescidos, nós somos, sabe? E eu olhava para aquilo lá assim, e eu via a palavra de Deus se cumprindo integralmente. É por isso que eu não tenho medo, irmãos. Eu sou um eterno inconformado, sabe? Certo dia, eu quero contar uma história para vocês que eu li num livro do pastor, de um homem de Deus chamado João Soares da Fonseca. E essa é uma história interessante. A mãe mandou o filho para o colégio. E esse menino, ele ia para o colégio, e quando ele chegava no colégio, a professora já olhava para ele e dizia, esse menino não tem jeito, isso é para virar jumento, só falta nascer as penas nele. E um dia esse menino chegou em casa, com um bilhete na mão, e olhou para a mãe dele e disse, a titia mandou te entregar. E ela pegou a carta, o bilhete, e o bilhete estava escrito assim, você podia tirar o seu filho do colégio, ele não tem nenhum pingo de inteligência. E esse menino, você está perdendo tempo, está perdendo dinheiro, comprando caderno, comprando essas coisas. Esse menino tem déficit de inteligência, esse menino não tem futuro não. E essa mãe ficou inconformada com aquele bilhete que ela recebeu. E ela disse o seguinte, o meu Tom é muito inteligente. E eu vou ser a professora dele. Eu vou dar aula para ele. Eu vou ensinar ele, porque eu acredito. Alguns anos depois, aquele menino se tornou um excelente profissional, o Tom. Depois de muitos anos depois, o Tom faleceu. E depois de sua morte, como homenagem pelo que ele tinha feito pelaquela nação, por 1 minuto, as lâmpadas foram apagadas em todo o país, em homenagem ao inventor da lâmpada, chamado Thomas Edison, conhecido pela sua mãe como Tom, o menino jumento. Depois disso, ele criou, isso aqui foi ele que criou. Foi ele que criou a lâmpada, foi ele que criou a câmera fotográfica, o seu celular quando bate foto, foi ele que criou. Ele criou um instrumento que eu não sei o que é o mimeógrafo, o fonógrafo, o transmissor a carvão, o filme movimentado, o filme que nós assistimos. Ele criou o gravador, ele criou o microfone, e criou outras 1000 coisas. Sabe por quê que ele se tornou esse homem? Porque a mãe dele não se conformou com as palavras que veio naquele bilhete. Lá no seu trabalho, um invejoso falou para você que você é o pior de lá. Ele está com medo de você, porque em você brilha o Espírito Santo de Deus. Assim como aquela mulher, o Senhor, o nosso Deus, também acredita em você. E Ele quer mudar a história da sua vida.
E eu quero aqui colocar algumas palavras que eu anotei do grego no texto de Romanos capítulo 12, no verso 2, e eu já vou finalizar. Está escrito assim: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você se lembra? Você se lembra? Quando você ia para os cultos dos lares, que te dava oportunidade para que você cantar um hino, você cantava oração pela família do Padre Zezinho. Se naquela época, as pessoas que riam de você por trás, hey! Você tivesse parado, se você tivesse se conformado, eu sou um milagre. Eu sou um milagre, eu sou uma semente que você plantou. Você, eis que eu tenho coisas, eis que eu transformarei sonhos e os tornarei em realidade para a minha glória. Levanta a cabeça. E não vos conformeis, sis she matsitso. Estar em conformidade com o mesmo padrão ou com alguma coisa. Transformai-vos, metamorfos. Mudar, transfigurar, transformar. Eita glória! Transformação tanto na mente como no coração, de uma coisa em outra, de uma coisa que não presta, em coisas boas para a glória do Senhor. Do vosso entendimento, nous, sabe, isso significa presença de Espírito, indicando um coração, uma razão, uma consciência, uma oposição aos apetites carnais. Para que experimente qual seja a boa, agathos, benefício proveitoso, útil, de boa qualidade. Agradável, euroestos, aceitável. Nós devemos lutar e nos esforçar para tornar as nossas vidas aceitáveis e agradáveis a Deus. E perfeita, teleios, completo objetivo, propósito concluído, ir até o fim, concluir a carreira, encerrar, guardar a fé, aqui que chegou ao seu fim, sem faltar nada, foi perfeito. Vontade, telemar, propósito, decreto, prazer em fazer a obra de Deus. E a pergunta que eu te faço hoje: se você está inconformado, quem é que está te guiando? Quem é que te instrui? Com quem você fala? Eu quero te chamar hoje para ser um inconformado. Arthur, vem aqui, pega o violão ali. Vou mostrar para vocês o que é um inconformado. Um dia eu preguei lá na igreja uma mensagem de João capítulo 20. Os sinais dos cravos falam mais do que as palavras. Naquele dia, um jovem lá da igreja, quando eu cheguei ele tinha 16, eu estou indo para 6 anos lá. Aquele jovem ouviu aquela mensagem. Naquela hora, Deus deu para ele uma canção de amor. Deu para ele uma música que exalta o nome do Senhor. E eu quero dizer para você que naquele dia, aquele jovem, um menino bonito de 21 anos, lá no setor dele, as mulheres, ela fica no pé dele, ele fala: eu estou pronto para servir o Senhor, eu não estou preparado ainda. E ele tem dedicado e dado o que ele tem, o melhor dele para o Senhor. E ele fez essa música, porque Deus transformou o coração dele. Pode pegar, eu vou tocar, vou segurar para você. E do mesmo jeito que Deus falou,
com aquele garoto naquele dia. Quando ele disse que o homem das mãos furadas passeava e ele via o homem das mãos furadas. O homem das mãos furadas está aqui nessa noite. E ele quer transformar vidas aqui. Ele quer mudar a história de algumas pessoas. Levanta! Você vai ficar até quando? Sabe, quando Deus chamou Abraão, ele tinha 75 anos. Uma criança de 75 anos. E Deus disse para ele: você vai gerar filho, e esse filho será pai de nações. Deus estava dizendo para aquele homem de 75 anos que a geração dele seria uma geração que seria inconformada nessa terra. E ele esperou 25 anos. Quando ele inteirou 100 anos de idade, Deus deu um sorriso para ele. Deus deu Isaac. 25 anos depois, a criança com 100 anos ainda gerava. Você pode cantar, meu filho. Deus deu essa música, Deus deu essa canção para ele. E este é o grande chamado Filho do Altíssimo. Ninguém vai ao Pai sem passar por ti, Jesus. E este reinará para todos, sempre a casa de Israel. O seu reinado nunca, nunca terá fim. Mas como que pode um amor assim, que o fizeste se entregar na cruz por mim? Nenhum mal se fez, mesmo assim seu sangue foi por mim. O Verbo estava ao mundo, e o mundo foi criado por ele, mas o mundo não conheceu. O Verbo se fez carne e habitou entre os seus, para que pudéssemos ver a glória de Deus. Ou para que pudéssemos ver a glória de Deus. Santo, 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 Santo é o Senhor. O Rei das mãos furadas me salvou. Santo, 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 Santo é o Senhor. O Rei das mãos furadas me salvou. E se minha vida Se coloque de pé. hoje tem O diabo pensou que Deus Cristo iria salvar se um homem como eu, cheio de defeitos, e que eu ia ser alguém que ia aceitar Jesus e seria parado, eu não ia fazer nada. Tudo começou quando ele aceitou Jesus. Eu aceitei, meu filho aceitou, e meu filho vai ser pastor, e os filhos dele também serão filhos dos filhos dos filhos dos filhos dos filhos. Eu ministro na tua vida nessa noite. Você não será mais a mesma pessoa. O homem das mãos furadas vai mudar a história de muitas pessoas aqui nessa noite. Eu quero dizer para você que esse tempo que você tem de qualidade na igreja, Deus tem muito mais para você. Você não vai ser parado. O Senhor, nessa noite, vai mudar histórias. São 28 anos de vitória nesse lugar. Ouça essa palavra. Ouça! E se minha vida hoje tem valor, é porque Cristo por mim se entregou. E se minha vida hoje tem valor, é porque Cristo por mim se entregou.
santo é o Senhor. O Rei das mãos furadas me salvou. Santo, 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 santo é o Senhor. O Rei das mãos furadas me salvou. Você que veio aqui nessa noite, você veio aqui para ver, pensando que ia ser tudo igual. Eu quero dizer para você que hoje é a noite de você tomar uma decisão. Marche, marcha, marcha, comece a marchar. A palavra é: não pare, não pare. Santo, santo é o Senhor. O Rei das mãos furadas me salvou. Santo, 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 santo é o Senhor. Fecha os teus olhos, eu quero orar por você nessa noite. Senhor, meu Deus e querido Pai, aqui estão os teus filhos, Senhor, que vieram aqui nessa noite comemorar os 28 anos de vitória da tua igreja. Nessa noite, Senhor, eu ministro aqui nesse lugar. Papai, visita corações aqui nessa noite. Senhor, vitamina, Senhor, esse coração. Senhor, visita agora. Você veio aqui nessa noite só para confirmar que seria tudo igual. Eu quero te dizer para você nessa noite que o Senhor coloca uma semente no teu coração nessa noite e ela começa a germinar a partir de hoje. Deus começa a mudar a história da tua vida. O Senhor manda te dizer nessa noite para você marchar, para você levantar a cabeça, olhe para frente. Oh. Levanta! Oh, santo, 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 santo é o Senhor. O Rei das mãos furadas me salvou. Santo, 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 santo é o Senhor. O Rei das mãos furadas me salvou. E se minha vida hoje tem valor, é porque Cristo por mim se entregou. Todos nós